Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, Processo Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 17. Já estamos chegando na reta final, já estamos visualizando a linha de chegada, mas ainda muita coisa por percorrer, não é? Na aula de hoje, tal qual nós fizemos em outra oportunidade, com direito penal, hoje nós vamos fazer uma ampla revisão de processo penal, né? Vamos tratar aí do processo penal, repassando o Código de Processo Penal, fazendo anotações, fazendo marcações. É evidente que nós já fizemos muitas marcações, mas nós vamos rever, né, parte a parte do Código de Processo, algumas questões interessantes. E na segunda parte da aula, vamos ver um problema que já caiu na OAB e que gera aí uma questão, uma peça nova para a gente avaliar, né? Enfim, vamos ao trabalho. Dá uma olhada. Estamos aqui no nosso curso preparatório para a segunda fase, aula 17. E nós vamos começar a trabalhar, conforme o prometido, com a análise do Código de Processo Penal. Então eu peço para vocês, para que vocês abram o seu vadimeco, né, e analisem, abram no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. E também devo lembrar, não é, que o Código de Processo Penal ele é dotado, sim, de dois índices, e esses índices, tal qual o Código Penal, devem ser bem aproveitados, né? Vocês devem sempre pensar em usar esses índices, entender esses índices, conhecer bem o material que você vai levar, é fundamental para que você tenha um bom desempenho na prova. Não é? Não adianta comprar um Vladimeco na véspera de prova, isso daí vai ser muito pouco, porque você não vai saber onde está uma lei, onde está outra, né? Então você deve sempre ter o material já com antecedência e ir acompanhando todas as aulas com esse material que você vai usar na prova, porque isso gera uma intimidade, isso gera, né, assim, uma proximidade sua para com o material que você vai usar, né? Então pense sempre nisso e aproveite para fazer essa marcação no código que você vai usar. Então eu dizia, tem dois índices. O primeiro índice é aquele índice que está na frente do código, chamado de índice sistemático. O que nós encontramos no índice sistemático? Nós encontramos o mapa do site, falando numa linguagem, não é, digital, não é? Então, o índice sistemático é o mapa do site, é aquele em que a gente vai encontrar todo o organograma, tudo que tem no código, não é? Todas as divisões e subdivisões. Esse mapa da frente, esse índice dito sistemático, ele é fundamental quando você, às vezes, não tem uma palavra-chave. Você tem um assunto, mas aquele assunto você não lembra exatamente o artigo, claro, se você lembrasse, você iria direto para o artigo, mas você não lembra onde estaria aquele assunto no código de processo, né? Você sabe que é um assunto processual penal, mas não lembra direito onde ele está no código de processo. Então, ao visualizar esse índice sistemático, você vai passando item a item até que chega uma hora que clareia, né? Porque aquilo que você está procurando, ele estará enquadrado em alguma das partes do Código de Processo Penal. E isso vai ser fundamental para que você tenha um desempenho mais rápido. Lembre-se que a prova com 5 horas tem uma falsa ideia de que é bastante tempo, não é. Todos os alunos, né, isso em todos os tempos, isso é um assunto que tem se repetido,
sempre dizem, olha, ficou apertado de tempo. Por quê? Porque você tem que ter uma noção exata, né? A prova da OAB, ela não é assim como se fora uma prova oral. Uma prova oral você pergunta e a pessoa tem que responder ali na hora. Uma prova com consulta, né? Você precisa amadurecer o assunto. Então você tem que entender aquele assunto dentro da legislação, você tem que ver os reflexos daquele assunto na jurisprudência, mais precisamente nas súmulas, né? Você tem que ver aquele assunto correlacionado com outros, isso demora um pouco para você fazer essas anotações, demora para você até entender o que está se passando, seja na peça principal, seja nas questões. Isso demora, né? Então você já tem que contar com isso. Assim sendo, tudo que você puder economizar de tempo, e eu estou falando sério, é 30 segundos ali, é 1 minuto acolá, são 10 minutos ali, isso vai fazer uma diferença brutal em alguns assuntos que você vai expender mais tempo, que você vai realmente ter ali um trabalho a mais, né? Então vale a pena conhecer esse índice da frente, que é o índice dito sistemático, né? O mapa do site que você vai conhecer toda a estrutura do CPP. Ao final do código, nós temos o índice remissivo. O índice remissivo ele trabalha por palavras-chave e, numa linguagem digital, eu diria que o índice remissivo é o Google, em que você joga uma palavra-chave e se abrirá uma série de possibilidades ali para você, né? Aquela palavra-chave será encontrada, às vezes, em vários artigos, né? Em vários pontos da legislação, você vai encontrar aquela palavra-chave, né? Também é muito interessante o índice remissivo, claro, né? Eu só tenho uma reticência para colocar aqui no índice remissivo, que é, muitas vezes ele dá pistas falsas, a culpa não é dele, ele vai friamente dizer, essa palavra se encontra nesse artigo, se encontra naquele, mas ele te remete, algumas vezes, para artigos que não tem a ver, basicamente, com o assunto que você está desenvolvendo. E com isso você pode perder um tempo ali dando voltas em torno de algo que não possa te interessar ali diretamente, né? Então, mas vale a pena, claro. Isso, sabendo trabalhar bem o tempo, não tem problema. Você olha, de cara você descarta, não, um assunto não está passando por aqui, não interessa muito bem esse assunto, então vou seguir para o outro, né? Também dá para você utilizar com alguma presteza, também pode ser bastante útil para você descobrir as coisas. Então, trate bem dos dois índices, né? Devemos destacar também, tal qual destacamos no Código Penal, que há uma doutrina, né, que ela é de acessível para você na prova. Essa doutrina, está aí no seu vadimeco, ela chama essa doutrina, ela é a exposição de motivos, né? Então, quando uma legislação importante, como a legislação que é o Código de Processo Penal, é feito também, você tem um grupo ali, né, que participa da feitura, né, do Código de Processo Penal, e aí você vai encontrar dois diplomas importantes, né? Um que não cai tanto, que é a lei de introdução, não sei se dá para ver, mas a lei de introdução ao Código de Processo Penal, e fala alguma coisa, tal, mas a doutrina mesmo a qual eu me refiro é essa daqui, ó, é a exposição de motivos, né, do Código de Processo Penal. Então, a exposição de motivos, ela vai dizendo
como que o código foi estruturado, alguns assuntos, né? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui e estou vendo aqui as provas, o item 7, né? O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Então tem algumas coisas, né? Depois, a prisão em flagrante, prisão preventiva, liberdade provisória. Então são muitos assuntos que são tratados aqui na exposição de motivos do CPP e que podem ajudar os senhores. Veja, não estou ensinando a burlar a prova, não é isso, e nem estou ensinando o caminho das pedras ou descobrindo a pólvora. O que eu estou dizendo é que isso pode somar, isso pode ser um instrumento que muitos dos senhores nem sabiam que existia, né? Mas que tem aí uma linguagem jurídica, uma linguagem doutrinária, que você pode copiar e claramente, se calhar, né, se for um assunto relacionado lá, pode claramente ser importante para que vocês argumentem, tenham um raciocínio jurídico, tenham um desempenho, consiga desenvolver alguns assuntos que podem eventualmente cair desses assuntos listados na exposição de motivos, né? Então, uma liberdade provisória tem assuntos relacionados ali, nulidade tem assuntos relacionados ali, prova, acusado tem assuntos relacionados, e de repente essas informações trazidas pela exposição de motivos podem ajudá-los na elaboração dos seus conceitos, né, das suas respostas efetivamente, né? Muito bem, dada essa breve introdução, vamos mergulhar no código, nas suas divisões. Abram o código de processo, já no início dele, e vamos ver algumas subdivisões. Eu vou passar todas as subdivisões e depois nós vamos passando capítulo a capítulo, trazendo os pontos mais importantes destes capítulos, né? Então dá uma olhada no slide. Então, análise do Código de Processo Penal, né? Então tem uma divisão que nós fizemos aqui, ó. Primeiro assunto importante é o inquérito policial, que vai ali do artigo 4 até o artigo 23. Depois vem a ação penal, do artigo 24 até o artigo 62. Esses dois assuntos nós tivemos aulas aqui falando deles, né? Ação civil, do artigo 63 até o 68, cai muito pouco, mas se cair você vai encontrar fácil. Competência é um assunto que nós vamos tratar ainda, faz parte das nossas revisões, logo logo falaremos mais sobre competência, mas está aqui no Código de Processo do artigo 69 até o artigo 91, mas muita coisa de competência está na Constituição Federal também, por exemplo, né? Depois vem algumas questões incidentais, ou seja, questões que nem sempre aparecem, não fazem parte de um desenvolvimento regular do processo, né? Mas podem surgir, por exemplo, questões prejudiciais, por exemplo, alguns incidentes, como medidas assecuratórias, restituição de bens, etc., né? Depois vem o capítulo da prova, dos mais relevantes, já tratamos deles, né, aqui em outra aula, mas falaremos novamente hoje a título de revisão. Depois vem as partes envolvidas num processo penal, isso do artigo 251 até o 281, e, na sequência, a prisão e a liberdade, que vão desde o artigo 282 até o artigo 350. 282 até o 350, um dos capítulos mais relevantes que nós podemos ter, né, ali na legislação, sem dúvida nenhuma, né? Depois, nós temos a citação e as intimações, do artigo 351 até 372, né? Na verdade até 380, mas tem uma parte ali que não se utiliza muito.
Depois do artigo 381 até o 393 vem a sentença, tivemos uma aula específica sobre isso. Na sequência, nós temos os procedimentos, né? Os procedimentos, eles se encontram desde o artigo 394 até o 540, muito importante, vimos logo no começo, depois tivemos aula de júri, a gente vai rever alguns conceitos. Depois, nulidades, que é uma das teses de defesa, inclusive, né? As nulidades estão do artigo 563 até o artigo 573, e os recursos. Recursos vão desde o artigo 574 até o 667. Perceberam que eu não coloquei a execução penal aqui, porque a execução ela está no Código de Processo a partir do 668, mas a gente não analisa pelo Código de Processo, né? Nós analisamos isso, nós analisamos pela LEP, Lei de Execução Penal, conforme vimos em aulas precedentes, né? Então essa é basicamente a divisão do CPP. Não é difícil, aliás, eu costumo dizer que o Código de Processo Penal é muito mais fácil, muito mais acessível do que o próprio Código Penal. Aliás, comparando o Código de Processo Penal com o Código de Processo Civil, não tem nem comparação. Aí esquece, né? Não há um parâmetro de comparação, porque o Código de Processo Civil certamente tem um grau de dificuldade muito maior, né? E o Código de Processo não, ele é bastante linear, ele é calcado em direitos e garantias individuais, sempre você tem que pensar primeiramente nesses direitos e garantias individuais para entender melhor o desenvolvimento do CPP, né? De outra forma, o CPP é muito linear, né? Tudo começa na investigação, aí passa para a ação, onde vai entrar com a ação que é competência, e aí vão se desenvolvendo até chegar lá em recursos, que seria a parte final. Então, bem linear, bem fácil de entender, né? E até mais fácil também, conforme eu mencionei, do que o próprio Código Penal, porque o Código Penal ele é cercado de muitas teorias que envolvem o Código Penal, não é? Às vezes um artigo da margem ali é um livro, né? Um livro inteiro. Um pequeno exemplo disso são 2 artigos, que é o artigo 20 e o artigo 21 do Código Penal, que trata de erro de tipo e erro de proibição, que alguns autores já escreveram só sobre esses 2 temas, livros inteiros, sobre 2 artigos, basicamente, né? Por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes tem um livro muito interessante chamado Erro de Tipo e Erro de Proibição, que é bastante grosso, só falando desses 2 temas, né? Então, quer dizer, direito penal é o mundo em si, né? O processo penal é mais linear, mais fácil de entender, ok? Bom, vamos ver item a item, então. Dá uma olhada no slide. Então, o primeiro item que a gente vai ver, eu chamo a atenção dos senhores, é o inquérito policial, né? Que está lá. Aí abram o seu CPP e nós vamos ver inquérito desde o artigo 4º até o artigo 23, do artigo 4 até o artigo 23. Muito bem. O inquérito, ele se inicia de acordo com o que está no artigo 5º, né? Então, isso a gente já chamou a atenção de vocês. Se vocês quiserem saber como começa um inquérito, é o artigo 5º do Código de Processo Penal, que tem lá várias regras, isso tudo depende da ação penal que nós tivermos, né? Destaco para vocês que se a ação penal for pública incondicionada, que é a maioria dos casos de ação pública incondicionada, essa é a única hipótese em que nós teremos a possibilidade de iniciar o inquérito de ofício. O inquérito, nesse caso,
pode ser iniciado de ofício. De outras maneiras, só realmente a requerimento, né? Inquérito só se inicia a requerimento. No próprio artigo 5º, por exemplo, se fala, e você pode visualizar aí, da decisão do delegado que não instaura inquérito. Então, se o delegado não instaurar inquérito, cabe recurso administrativo, recurso inominado ao chefe de polícia. Essa seria uma solução para uma eventual pergunta que venha, não para a peça, evidentemente, né? Depois, a gente deve lembrar que no inquérito policial, quem comanda o inquérito policial é a autoridade policial, é o delegado. Inclusive, na aula específica, tratamos lá na Constituição Federal, vimos o artigo 144 da Constituição, analisamos lá essa atribuição que o delegado tem para investigar. Muito bem. Então, quem investiga é o delegado, a autoridade policial, mas o CPP ele dá algumas diretrizes. E o artigo 6º, por exemplo, que você está olhando aí, o artigo 6º ele dá uma noção bem interessante do que o delegado pode fazer no inquérito, né? Então, se você pensa, qual é a autonomia do delegado? Bom, o delegado ele preside o inquérito, o delegado é que decide o que vai fazer e em que momento será feito. É o delegado que traça as linhas de investigação. E o Ministério Público, professor? Vimos isso na aula oportuna, que o Ministério Público, de acordo também com a Constituição, ele faz o controle externo da polícia. Por isso, por conta disso, tudo que o delegado vai fazendo, ele vai submetendo a uma análise do Ministério Público, né? Mas isso não significa que o MP conduz o inquérito, não, porque ele não conduz. Né? O MP, ele simplesmente opina, participa, controla de longe alguns assuntos, né? Mas quem vai dar as diretrizes, quem vai dizer o que deve ser feito primeiro, ou segundo, ou terceiro, de que maneira vai se agir o delegado, e o artigo 6º ajuda sobremaneira nesse sentido, né? Um pouco mais à frente, outro artigo que nós listamos como muito importante é o artigo 10, em que fala sobre o prazo do inquérito, né? E aí há uma diferença se o inquérito tem um investigado que está preso, em que dura até 10 dias, e o investigado que está solto, que aí duraria até 30 dias, e se solto não há problema algum em se prorrogar, né? Se solto é sempre possível a prorrogação desse inquérito. Esse inquérito pode ser prorrogado, o seu prazo, né? Porque 30 dias realmente é um prazo muito exíguo, muito pequeno para ser concluído o inquérito, mas enfim, pode ter prorrogações. Se ele estiver preso, é diferente, porque aí dá um excesso de prazo, até pode se prorrogar o inquérito, mas tem que soltar o investigado, né? Na prática, aquele inquérito que era de réu preso passa a ser um inquérito de réu solto. Muito bem. Uma característica do inquérito, e eu pedi para vocês grifarem, certamente vocês grifaram, está no artigo 20. O artigo 20 é muito importante, porque ele diz que o inquérito é sigiloso, e essa é a regra geral, né? Uma regra que veio desde a formação do CPP. O inquérito ele é sigiloso, até para que as investigações possam transcorrer de uma maneira mais harmônica, tranquila, né? E, porém, desde que foi concebido o CPP para cá, muita coisa mudou no nosso ordenamento jurídico, né? Nós encontramos uma nova Constituição, direitos novas, né? Novas, mais de uma Constituição, mas principalmente a Constituição de 88, trazendo ali muitas regras, né? De garantias constitucionais. E dentre essas garantias, nós encontramos a ampla defesa. Embora o inquérito não tenha contraditório, porque você não tem uma acusação formal, né? O único resquício de contraditório que há
no inquérito é no interrogatório do acusado, que o advogado pode estar presente, podendo fazer perguntas sob pena de nulidade, né? Mas de resto, o inquérito é a opinião do delegado. Embora realmente não exista contraditório, há a possibilidade de ampla defesa e vedar, tornar aquilo sigiloso para o próprio investigado, seria uma maneira de violar, né, essa defesa posteriormente. Ele não vai se defender ali, mas no futuro ele se defenderá, portanto ele tem que ter acesso, né? Assim sendo, veio o Estatuto da Advocacia e posteriormente também ou até uma súmula vinculante do STF, que nós temos as remissões aí no próprio artigo 20, se vocês observarem, a gente pediu para vocês grifarem a remissão, né, ao artigo 7º do Estatuto da Advocacia, a remissão à súmula vinculante 14, lá do STF, que diz que o inquérito, e não só o inquérito, mas como as peças de informação de uma maneira geral, até aquela investigação do MP, eu falei que o MP tem setores de investigação, né? Todas as peças informativas ali para a investigação que já estão formalizadas, que já fazem parte do CPP, o réu tem acesso sim. E se for negado esse acesso, caberia mandado de segurança na esfera criminal. Seria uma das possibilidades de MS criminal, ok? Por conta de não ter acesso àquilo que já foi materializado no inquérito policial. Bom, enfim, essas são algumas pequenas observações acerca do inquérito policial, que é um assunto corriqueiro, um assunto que cai, valeria a pena você dar uma olhada no todo, né, uma passada de olhos, até para que você possa eventualmente ficar com dúvida de alguma coisa com tempo de tirar essa dúvida, né? O problema é ter dúvida na prova. Você ficar com dúvida na prova, você não tem com quem conversar, mas se você se antecipar e já ver alguns assuntos e criar alguma dúvida, aí você tem o professor para debater, conversar e tentar chegar a uma luz ali sobre o assunto, né? Certo, muito bem, vamos para o slide, o próximo tema. O próximo tema aqui, ó, é a ação penal. A ação penal, ela se desenvolve desde o artigo 24 até o artigo 62. São muitos artigos, muitos mesmo, né, que tratam aí sobre os artigos, sobre esse tema fascinante, né, importante, que é a ação penal, né, ação penal. Vejam só, a ação penal, ela é fundamental, tão fundamental que nós colocamos ela no raio-x. Então, em todas as aulas a gente lembra desse assunto. Fizemos uma aula específica falando de ação penal logo no começo, mas em todas as aulas a gente acaba lembrando do tema ação penal, né? Que é um tema fundamental em dois lados. Primeiro, quando você for entrar com uma ação, e só é possível isso se a ação for privada, né? Porque o advogado só pode entrar com ação privada, contratado pela vítima ou pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, então pode entrar com ação privada. E se você vai entrar com ação privada, você tem que seguir todas as regras ali relacionadas à ação privada, tá certo? Entrar bem, né? Fazer a coisa certa. Por outro lado, se você estiver pelo réu, aí, se a ação for pública, quem entra com a ação é o MP. E aí você precisa também entender sobre a ação penal, as características, para poder criticar, para poder mostrar que o MP entrou errado, né? Que ele não cumpriu uma regra ou outra ali, né? Então são muitos os artigos relacionados à ação penal. Logo de cara, você encontra alguns artigos importantes, né? Como a possibilidade de retratação,
né? A pessoa que já representou pode voltar atrás, você vê isso no artigo 24, no artigo 25, né? A possibilidade de uma queixa no artigo 20, no artigo 30, de uma queixa subsidiária, transformando a ação que era pública numa ação privada, de acordo com o artigo 29, né? A regra de substituição da vítima pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, que está no artigo 31, isso a gente grifou, né? Dando um salto, fomos lá para o artigo 41, esse o mais importante, claro, o mais importante desses artigos aí, porque falam, esse artigo 41 fala das características que deve ter uma denúncia numa queixa. Para fazer uma denúncia ou para fazer uma queixa corretamente, adequadamente, tem que seguir essa regra do artigo 41, por isso que a gente pediu para vocês anotarem, né? No artigo 44, fala acerca da procuração com poderes especiais, que deve acompanhar a queixa, e o artigo 46 também acho que seria muito importante você grifar, porque fala do prazo que o MP tem para oferecer a denúncia. E é exatamente a partir da perda deste prazo, previsto no artigo 46, ou seja, 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto, é que surgirá para a vítima a possibilidade de entrar com uma queixa subsidiária. Né? A possibilidade de entrar com uma queixa subsidiária é só na perda do prazo que está aí no artigo 46. Né? Então, vários aspectos sobre a ação penal, várias características, claro que eu dei alguns saltos aqui, né? Mas toda a matéria acaba sendo bastante importante. Na sequência da ação penal, o Código tratou, ainda que brevemente, né, mas tratou de um assunto relacionado à ação penal, que é a ação civil. Dá uma olhada. Então, a ação civil, né, ela se encontra em poucos artigos lá do Código, no artigo 63 ao artigo 68, mas isso não significa em nada, né, que esse tema não seja importante. É claro que ele é importante e eu também já vi cair isso na prova, hein? Já vi cair na prova. Tem que tomar bastante cautela, bastante cuidado com isso, né? Ação civil é chamada de ação civil ex delito, porque por força do delito, né? Nós sabemos que uma sentença condenatória, ela gera um título executivo de reparação de danos a favor da vítima. A favor da vítima. Quando o réu é condenado, e não importa a condenação, se ele é condenado a uma pena de prisão, se ele é condenado a uma pena alternativa, né? Quando o réu é condenado, surge para ele ali uma obrigação, que é uma consequência da condenação, que seria indenizar, né? Então a indenização é algo concernente ali à própria condenação. Então a vítima pega essa condenação e entra no cívil pleiteando uma indenização através da ação civil ex delito, né? Não vai se discutir o mérito, se o réu merece, deve ou não deve indenizar. Isso já está definido a partir do momento que o réu foi condenado criminalmente, né? Só vai se discutir o quantum, a verdade é essa, ok? Mas uma sentença condenatória gera a necessidade de indenização? Sim. E a sentença absolutória depende. A sentença absolutória depende. Esse é um ponto que é explorado na OAB. Porque, às vezes, a sentença absolutória criminal livra a cara do réu no cívil também. Né? Foi absolvido criminalmente e civilmente também se isentou. Mas outras vezes não, senhores. Apesar da sentença absolutória criminal, ainda tem a vítima a possibilidade de pleitear. Aí não seria líquido e certo, né?
pode conquistar ou não, mas abre-se a possibilidade de pleitear uma indenização no civil. Por exemplo, a sentença que absolve por falta de provas. Não tem provas na esfera criminal, mas isso não significa que na esfera civil não possamos ter provas, né? Compreendido? Então tem algumas regras aí que a gente deve observar e ter o bom senso também, né? Se a ação criminal ela terminou através de uma sentença de extinção da punibilidade, não é? A extinção da punibilidade criminal não interfere na civil. Também a discussão está em aberto. Enfim, são poucos artigos aí tratando de ação civil, mas que já vi cair na prova. Tem que ficar atento, tem que saber que isso existe, principalmente saber que isso existe, né? Que é um assunto importante. Na sequência, dá uma olhada. Na sequência, nós tratamos aqui da competência. Competência que está do artigo 69 até o artigo 91. Isso é competência. Bom, na verdade, a gente tem tratado de competência quando analisa os problemas que já caíram na OAB, mas nas aulas de questões também, né? Você vê que é um assunto corriqueiro, cai bastante nas questões, por isso a gente já analisou várias vezes, mas é um assunto que nós falaremos ainda. Há uma programação para que em aulas seguintes aí a gente fale sobre esse tema, competência. E quando falarmos de competência, vamos extrapolar o CPP, né? A competência não é um assunto exclusivo do Código de Processo Penal, né? A competência, ele também está na Constituição Federal, principalmente. A Constituição Federal traça várias regras, né, de competência, não só pela matéria, dependendo da matéria, mas por prerrogativa da função também. Então são assuntos importantes e a competência é um assunto aí mais amplo, né? Extrapola o CPP e é importante para você fazer a prova esse entendimento, ok? Na sequência, dá uma olhada. O próximo item são as chamadas questões incidentais. Questões incidentais que estão... questões incidentais que são assim, difíceis de cair na prova, estão lá do artigo 92 até o artigo 154, né? Não são simples, não são fáceis, aliás, são assuntos fáceis, na minha opinião, assuntos fáceis, né? Mas que são estranhos. Como é que eu posso dizer? Eles não são corriqueiros, né? Então, quando a gente estuda, quando a gente atua, quando a gente estagia, né? São assuntos que a gente passa longe, não são assuntos que acontecem no CPP, mas que eles não são corriqueiros. Corriqueiro é uma audiência, corriqueiro é uma defesa, corriqueiro é um recurso, corriqueiro é um inquérito, uma ação, né? Isso é corriqueiro, mas as questões incidentais não. Então elas surgem raramente. Talvez você fique advogando muitos anos e nem passe perto de uma questão incidental. Mas isso não significa que não seja importante saber, conhecer, né? Tentar encontrar. Então as questões incidentais têm assuntos importantes, alguns que já caíram em prova, né? A questão prejudicial, que é uma questão extra no processo, difícil de cair, muito raro. Mas já vi cair exceções, as exceções de suspeição, exceção de incompetência, etc. Isso eu já vi cair. Já vi cair medidas assecuratórias, que estão no artigo 125 para frente. Já vi cair a possibilidade de restituição de coisas apreendidas, que a gente vê ali no artigo 118 e seguintes, né? Então, são várias questões incidentais, inclusive o próprio incidente de falsidade, o incidente de insanidade mental, né? São as questões incidentais que podem, eventualmente, fazer parte da sua prova.
principalmente nas questões, né? Raramente isso seria um objeto de discussão da peça principal. Já vi cair em peça principal, mas principalmente nas questões. O importante é que você saiba que isso existe. Não estranhe, né? Elas são raras, não é? Mas o grau de dificuldade delas é muito pequeno. Se você ler a lei, você pode não entender nada. Por exemplo, você pode nunca ter lido sequer uma medida securatória. Então, quando vem esse nome, medida securatória, parece o fim do mundo. Não é. São medidas tomadas no processo penal para viabilizar uma futura indenização na esfera civil. E essas medidas de constrição de bens, elas estão todas definidas no CPP a partir do artigo 125. Então, quer dizer, não tem o que errar, é só ir lá no artigo 125 e seguintes que você vai entender bem um sequestro, um arresto, uma hipoteca legal. Não vejo nada de dramático aqui. Nada de dramático, né? Só saber que existe. Agora, o próximo capítulo, inevitavelmente você vai passar por eles, né? Isso é sempre discutido na prova, dá uma olhada. O próximo assunto é a prova. É por isso que ela é discutido na prova, né? Do artigo 155 até o 250. Muitos assuntos aqui. Há uma parte geral ali das provas, que são artigos 155, 156, 157, que já estão grifados aí no seu código. Já estão grifados 155, 157, já está grifado. 156 também, a prova incumbe a quem alega. Está tudo aí, né? São artigos importantes, né? E os próximos de suma importância. Tivemos uma aula aqui para tratar basicamente das provas. Falamos da parte geral das provas, até tratando acerca de alguns princípios que regem as provas, e falamos das provas em espécie, começando pela prova pericial e seguindo as outras provas, né? Interrogatório, provas documentais, provas testemunhais, né? Documentos, tudo está aí acerca de provas, né? Então, se o seu problema for discutir a prova, você precisa ir para esses artigos para entender se esses artigos estão sendo bem cumpridos ou não, né? E está sendo respeitada a prova ali. Perfeito? Importante, hein? Essa é uma faixa do CPP que tem uma chance enorme de cair. Chance enorme de cair, né? Geralmente você vai colocar a inocência do réu ou outros assuntos na boca de testemunhas, de perícias ou alguma coisa assim. O próximo capítulo já vi cair, mas cai muito pouco, muito pouco. Qual é? Dá uma olhada. O próximo título aqui é das partes. E aí nós encontramos 30 artigos falando do assunto, do artigo 251 até o artigo 281. Desde o 251 até o 281, falando das partes. As partes envolvidas, sujeitos processuais, né? Então fala-se do juiz e das suas características e atribuições, fala-se do Ministério Público, fala do réu e do seu advogado, não é? É evidente que de todos que estão envolvidos num processo penal, você vai dar uma ênfase maior ao réu e o seu advogado. Então esse é um capítulo bem importante no CPP, né? Para saber, e isso são vários artigos tratando do assunto, que o réu não pode ser julgado à revelia, não é? Sempre ele tem que ter, não é que ele não pode ser julgado à revelia, é que ele sempre tem que ter advogado. Então sempre vai ter alguém cuidando do processo, ok? E se ele não tiver advogado, o processo inclusive para, artigo 366 do CPP, né? Então é muito relevante, tem muitos assuntos relacionados a isso, embora
para a prova cai muito pouco, muito pouco. Essa questão das partes envolvidas num processo penal, né? Em compensação, o próximo item cai com uma frequência avassaladora, né? Sempre cai. Qual que é? Dá uma olhada. O próximo assunto é prisão e liberdade. Prisão e liberdade, que vai desde o artigo 282 até o artigo 350, desde o 282 até o 350. Primeiro, o código trata de prender. Igual nós já fizemos aqui, analisamos em aula aqui as espécies de prisão, principalmente a prisão provisória. Nas primeiras aulas falamos sobre isso, né? Que as prisões provisórias são de 3 categorias. A prisão em flagrante, que você observa aí no seu Vladimir, está do artigo 301 até o 310. Depois vem a prisão preventiva, que nós vamos encontrar do 312 até o 316, né? E a prisão temporária, que não está no CPP, está numa lei própria, a Lei de Prisão Temporária, que é a Lei 7960 de 1989. Ok? Que é a Lei de Prisão Temporária. Todas essas prisões provisórias, seja ela flagrante, seja preventiva, seja temporária, todos esses assuntos caem, né? Caem com uma frequência enorme. Você vai encontrar ali muitas vezes esses assuntos, né? Você vai encontrar principalmente nas questões, múltiplas questões, e aí é fácil, porque você vai para a lei, vai entender, vai responder, mas tem que procurar. Tem gente que não procura direito. Poxa, dá pena, né? Se o seu assunto, vamos imaginar, seu assunto na prova é flagrante, não são tantos artigos assim a falar do flagrante, concordam comigo? Você vai do artigo 301 até o 310, são poucos artigos, então requer que você veja tudo, requer que você faça uma ampla vistoria, que você realmente entenda o que está passando ali, né? Correto? Isso seria fundamental, fundamental. Perfeito? Entender. Ler todos os artigos, pode ter uma pegadinha, né? Num artiguinho ali pode ter uma pegadinha. Lá nas aulas de questões a gente falou muito sobre esse assunto, né? Muito. É uma questão muito recorrente, né? Cai com muita frequência. E liberdade. Depois a gente vai encontrar liberdade também, né? Antes até da liberdade, que a gente vai encontrar no artigo 321, a liberdade está no artigo 321 e seguintes. Nos artigos que antecedem, né, você vai encontrar algumas coisas novas e assuntos que têm uma chance maior de cair. São bastante novos os assuntos, como é o caso do artigo 317, 318, traçar a prisão preventiva domiciliar, aos casos em que a prisão preventiva pode ser domiciliar, e também o artigo 319, que fala sobre as medidas cautelares, medidas em que o réu que ganha o direito à liberdade tem que cumprir, né? Essas são as chamadas medidas cautelares. Não se aproximar, entregar passaporte, fiança e outros tantos assuntos, né? Isso também é bastante importante. Aí vem a liberdade, falando das possibilidades de liberdade, dos crimes inafiançáveis, isso está no artigo 323, por exemplo, que fala quais são os crimes inafiançáveis. Depois o 324 transforma qualquer crime que era afiançável no primeiro momento em inafiançável, isso se estiver de acordo com o artigo 324, e aí segue uma série de fatores para discutir a prisão e a liberdade. Compreendido? Ótimo. Próximo item, dá uma olhada. O próximo item é o capítulo da citação. A lei fala citação e intimações, né? Isso vai dali do artigo 351 para frente.
Mas o ponto principal, sem dúvida nenhuma, é a citação. Porque a citação é o momento de integração do réu ao processo. O juiz, quando ele recebe a denúncia ou queixa, ele está aceitando o processo. Nós podemos dizer que, tecnicamente, quando o juiz recebe a denúncia ou queixa, há processo. Há processo, já tem processo, não é? Porque o juiz recebeu a denúncia ou queixa, tá certo? Mas nesse processo, o réu não está integrado ainda. Ele não está integrado ao processo. E a integração ela se dá através da citação. Por isso que o juiz, quando recebe, ele já determina a citação. Por isso, a citação é muito formal. A citação é cercada de formalidade. A gente precisa fazer uma boa citação sob pena de ferir preceitos constitucionais, como é o caso do contraditório, como é o caso da ampla defesa, né? Então, isso tem caído em prova e, claro, se a peça principal ou se as questões chamar a atenção dos senhores sobre a citação, falar muito sobre a citação, der ênfase que o oficial de justiça agiu assim ou ele agiu assado, desconfie e acredite que a citação está errada, tem alguma coisa errada na citação, ok? E vá atrás. Na sequência, também um capítulo fantástico, que é o da sentença. Dá uma olhada. Então, nós encontramos a sentença aqui a partir do artigo 381 até o 393. Falamos de uma aula específica sobre isso, sobre citação. Chamei a atenção dos senhores que a citação, desculpem, que a sentença, ela tem as suas regras no artigo 381, mas outros artigos são importantes. O 382 fala dos embargos de declaração, o artigo 383 fala da emendatio libelli, o artigo 384 fala da mutatio libelli, o 386 fala da absolvição, o 387 fala da condenação. Então, assim, são assuntos que toda hora estão passando, né? Principalmente a questão da emendatio libelli e mutatio libelli, acho que é um ponto de discussão ali do 383, 384, e eu chamo a atenção dos senhores que já falamos sobre esses temas lá atrás, né? Então acho que valeria muito a pena você rever alguns conceitos, entender bem emendatio, entender bem mutatio, mas entender acima de tudo este capítulo, né, tratando aí da sentença. Acho que seria fundamental que você entendesse bem como deve ser feita uma sentença, até para criticá-la, né? Aí o título dos mais extensos que nós temos no CPP, nós vamos tratar aí mais de 100 artigos, só de júri, 91 artigos, né? E outros tantos artigos tratando de procedimentos. Dá uma olhada. Procedimentos, né? Vão desde o artigo 394 até o artigo 540, né? Basicamente, porque depois do 540 tem vários artigos que não são utilizados por nós na prova da OAB, são questões mais administrativas, né? Pela leitura desses artigos, a gente já viu, teve uma das primeiras aulas lá atrás, posteriormente falamos do júri também, assuntos importantes, né? Mas pela leitura dos procedimentos, nós concluímos que os procedimentos são de duas categorias, o comum e os especiais. O comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, e os especiais, alguns estão no Código de Processo e outros estão em leis esparsas, né? Muito bem. O chave de tudo, o cabeça de todos os procedimentos é o ordinário, né, que é base para todos os demais, conforme reza o próprio artigo 394 no seu parágrafo 5º, tratando
sobre essa importância de se utilizar as regras do ordinário subsidiariamente para outros procedimentos quando eles forem lacunosos, quando eles não tratarem especificamente sobre um assunto ou outro, né? Bom, desde o artigo 395 até o 405, acho que é o ponto principal, do 395 ao 405, nós encontramos o ordinário, que é o base para todos os demais, né? Ressaltamos vários artigos, como é o artigo 396 e 396A, que fala da citação e da resposta à acusação, tema que cai. Chamamos a atenção dos senhores para a possibilidade de absolvição sumária do 397, que só é possível depois da citação, nunca mais. Sobre o artigo 400, que fala da audiência dinâmica, o que vai acontecer na audiência de instrução, debate e julgamento. E, inclusive, chamamos a atenção dos senhores do artigo 403, parágrafo 3º, e o artigo 404, parágrafo único, que trazem as possibilidades de memoriais, né? Memoriais, 403, parágrafo 3º, 404, parágrafo único, trazem as possibilidades de memoriais, porque em regra não é memorial, não se apresenta memoriais, né? Nós temos basicamente a possibilidade de debates orais, mas para a prova não cai debates orais, logo, né, memoriais, tá certo? Do artigo 406 até o artigo 497, uma gama enorme de artigos, é o júri, não é? Mas quando eu expliquei o júri, e agora eu faço essa revisão, disse aos senhores, na verdade, o que mais importa é o comecinho do procedimento e o final. Por quê? Porque logo no início, a partir do artigo 406, até o artigo 419, nós vamos ver tudo que vai acontecer na primeira fase do júri. Primeira fase do júri, 416 ou 419. Com a possibilidade de pronúncia do 413, impronúncia do 414, absolvição sumária do 415 e desclassificação do 419. Aí é a primeira fase, que é o que, grosso modo, é o que mais cai na OAB. Depois, a segunda fase do júri, né, ela é muito rápida, são poucas manifestações, e volta a interessar o júri para nós aqui, para a prova, quando nós chegamos lá no plenário. Quando chega no plenário, aí a história é outra, né? Porque o plenário do júri, ele é cercado de formalidades. O plenário do júri tem que ser bem feito, tem uma sequência ali para ser explorada, né? Então, poderemos, e o problema pode deixar em evidência, alguns problemas que acabam por ferir o Código de Processo, não é? Por exemplo, você tem uma série de quesitos, né? Os jurados, eles respondem a quesitos, perfeito? Se os jurados respondem a quesitos, esses quesitos precisam ser bem feitos e tem uma ordem lá dos quesitos. Se não foi feito adequadamente, isso gera uma nulidade. Perfeito? Legal. Além disso, tem toda uma tramitação ali para a escolha dos jurados, né, das manifestações, do que pode ser explorado, do que não pode ser explorado, tem várias características. Aí sim, então a gente vai encontrar alguns assuntos relevantes. Então não se percam pelo esse volume. Quando fala assim, júri, 406 ou 497, muita coisa. Não. Às vezes cai da primeira fase, do final da segunda. Então, se você tiver uma leitura mais otimizada do CPP, você tira isso com muita tranquilidade, com absoluta tranquilidade, ok? Depois do júri vem, que é um procedimento especial, né? Você tem outros procedimentos, como é o caso de funcionário público, que você vai encontrar aí do artigo 513 em diante, né? E que, na verdade, é muito parecido com o ordinário,
muito parecido, ele só se distingue porque no procedimento de funcionário público há uma defesa a mais, a defesa preliminar do artigo 514, né? Quando no júri, quando no ordinário não tem, mas é importante saber que existe esse procedimento. Depois tem o procedimento de crimes contra a honra, embora a lei fale da calúnia e da injúria, aceita-se também para difamação, qualquer crime contra a honra, desde que não seja GCRIM, né? Aí nós entramos do artigo 519 seguintes. Na sequência, nós temos crimes contra a propriedade imaterial, que é o plágio, né? Também ali alguns assuntos relativos a isso, dificílimo de cair, mas enfim a lei fala também. E nós temos o sumário. O sumário está meio perdido aí, né? Porque o sumário é um procedimento comum. Então o legislador, vou te falar, às vezes ele pisa na bola. Porque, assim, fala do ordinário primeiro para entrar nos especiais, né? Como é que vai falar do ordinário? Fala dos comuns primeiro, para depois entrar no especial, nos especiais. Falou do ordinário, fala do sumário. Fala do sumaríssimo também, não está aí. O sumaríssimo está na Lei 9.099, né? Então ele fala do ordinário, fala de procedimentos especiais, volta para o sumário. Tudo bem, mas o sumário hoje em dia também, ele é muito parecido com o ordinário, né? Ali em termos de sequência, rigorosamente a mesma sequência que o ordinário, né? Tem algumas diferenças no que diz respeito ao número de testemunhas, né? Mas nada fora do comum. Aí, no Código de Processo, acabou, morreu o assunto. E aí, fora do Código de Processo, nós teremos ainda o sumaríssimo, que está lá na Lei 9.099, e também, além desse sumaríssimo, o procedimento da Lei de Drogas. Não só da Lei de Drogas, né? Outros tantos procedimentos especiais, mas das leis especiais, destacamos da Lei de Drogas, que tem claramente um procedimento. Muitas leis especiais não tratam de crimes, não tratam de procedimentos, só tratam de crimes, que é a parte só de direito material que é explorado. Compreendido? Muito bem. Mas se cair qualquer lei aí, você vai ter que olhar a lei e ver se tem procedimento ou não tem. De repente tem um procedimento lá, não é? Por exemplo, a lei de licitação, ela 8666, né? A lei de licitação, ela tem um procedimento. Nunca caiu na prova, porque isso é uma questão administrativa, né? Mas se caísse, não ia ter terror. A lei, a OAB diria o número da lei, você pesquisaria o número da lei e veria lá o procedimento, os crimes que estão previstos. Não tem segredo. Próxima etapa, dá uma olhada no slide. A próxima etapa trata de uma das teses de defesa, que é nulidade, que está ali desde o artigo 563 até o artigo 573, né? O procedimento próprio para a lei, para as nulidades. Muito bem, falamos já uma aula inteira sobre nulidades, vícios procedimentais, né, que geram consequências e tudo mais, e que é tese de defesa. Chamo a atenção dos senhores para o próprio artigo 563, que fala que não há nulidade sem prejuízo. Eu destaquei isso com os senhores bastante. Se eventualmente cair uma nulidade, é importante falar do prejuízo que o réu está tendo com aquele vício, com aquele problema, né? E no artigo 564, porque o artigo 564 ele tem lá 4 incisos, e um parágrafo ainda, né? E o inciso terceiro é gigantesco, porque o inciso terceiro ele é dividido em alíneas, e aí você vê o inciso terceiro A, B, C, D, E, F, G, H, I, até P. Então é muita coisa, né? Mas as nulidades estão aí e você pode adaptar, né, o caso concreto
a esses assuntos de nulidade, né? Chamei também a atenção dos senhores para o artigo 572, porque o artigo 572 ele praticamente nos indica qual seria a nulidade relativa, né? E com isso deixando um outro rol de nulidades absolutas. Isso é o que você vai encontrar no artigo 572, artigo importante, né? E o último capítulo, basicamente, dessa nossa viagem aqui pelo CPP é o capítulo dos recursos. Dá uma olhada. Capítulo dos recursos, eles estão no artigo 574 e seguintes, né? E seguintes, quase 100 artigos, também tratando de recursos. Mas antes de mais nada, devo destacar que não é só o CPP que trata de recurso, hein? Você vai encontrar recurso na Constituição Federal, como é o caso do ROC, do recurso especial, do recurso extraordinário, né? Você vai encontrar na LEP, que é o caso do agravo em execução, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Lá na Lei 9.099 tem fundamentação para recurso também. Então, quer dizer, tem que tomar uma certa cautela. Mas o básico para o nosso desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é do recurso que está no CPP. Né? Então, do artigo 574 até o 580, do 574 até o 580, nós temos os recursos, a parte geral dos recursos, né? 574 até o 580. E isso tem ali algumas regras importantes de serem visualizadas. Se cair na sua prova um recurso, seja na peça principal, seja nas questões, não negligencie, procura ali, pode ter algum item que seja relevante, né? E depois vai falar dos recursos em espécie. Também é a mesma dica, né, senhores? Poxa, caiu um RESE. Você tem que ler tudo sobre RESE. Tudo, absolutamente tudo. Você tem que ler desde o artigo 581 até o artigo 592, falando tudo sobre RESE. Prazos, juízo de retratação, prazo para apresentar as razões, prazo para apresentar contrarrazões, está espalhado por aí, não é? Tem que ler tudo sobre esse assunto. Depois, apelação, que é o recurso mais significativo, que é o recurso mais importante, não tenho a menor dúvida disso, mas que não se limita ao 593. 593 fala da apelação, mas a apelação ela está desenvolvida nos próximos artigos também. Tem que olhar tudo, pô. Tem que ler, entender. Depois, a gente trata, o próximo recurso importante é embargos infringentes, embargos de nulidade, está no artigo 609, parágrafo único, né, embargos infringentes ou de nulidade, infringente se o voto vencido lá do tribunal falar do mérito e embargos de nulidade se o voto vencido traçado o processo. Né? Vocês sabem, os recursos são colegiados, e pode haver divergência. É em cima dessa divergência que você entra com embargos infringentes ou com embargos de nulidade. Na sequência vem o recurso que é o embargos de declaração, do artigo 619, 620. Também um recurso importante, né? Só que o 619 e 620 trata de acordo, e se embargos de declaração for de sentença, é o 382 do CPP. E se for lá no GCRIM, é o artigo 83 da Lei 9.099, né? Depois disso, vem ali incidentalmente a revisão criminal, que a revisão criminal não é um recurso, mas está no meio dos recursos, não é? Porque o legislador assim o colocou, acabou, está lá, 620, aí 621 entra a revisão criminal, que é um assunto que nós não vimos ainda, mas vamos ver, tá certo? E fala ainda mais à frente sobre a carta testemunhável,
que é um recurso que jamais vai cair. Na primeira fase até cai, querem saber da decisão que nega segmento ao résio, ao agravo em execução, caberia carta testemunhável, mas aí o 639 e seguintes trata desse assunto, até que venha o HC, né? O HC que está no artigo 647, 648 e seguintes lá do CPP. HC também não é um recurso, mas está posto aí no meio dos recursos, né? Também não vimos HC, mas veremos. Não é porque tem caído pouco ou quase nunca HC que nós não vamos ver, porque embora não caia na peça principal, já caiu algumas vezes nas questões em exame unificado. Estou falando de questões recentes, né? Tudo bem, certo. Bom, aí não se esgota no CPP, tem recursos em outros diplomas também. A partir do artigo 628, aí é execução. E, conforme nós vimos, execução, trabalho para a LEP, Lei de Execução Penal. Compreendido, senhores? Legal essa revisão, né? Porque pelo menos a gente vai folheando os artigos, né? Conhecendo, tomando esse contato, né? E isso é fundamental para que você tenha um ótimo desempenho na prova. Muito bem, ok. Então agora nós vamos partir para a segunda etapa da nossa aula, que é a análise, né, desse exercício aqui, ó. Dá uma olhada, é o exercício 14, exercício 14. E o exercício 14, conforme a gente sempre tem feito, vamos fazer até o final do curso, digo, se você não fez o raio-x, se você não fez o esqueleto, pause o vídeo, vai tentar fazer o raio-x do esqueleto do 14, porque essa preparação é fundamental, porque você está treinando para a prova. Está treinando para a prova. É importante chegar a conclusões, é importante tentar acertar, né? E depois corrigir lá eventuais erros ou até raciocínio. E de repente você acertou, mas teve uma dor de cabeça para acertar e de repente eu consigo aparar algumas arestas que fazem com que você tenha um desempenho melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Muito bem, para você que já fez o raio-x do esqueleto, abram o problema do exercício 14, que nós vamos fazer e encontrar uma peça nova, uma peça bem interessante aqui com chances de cair, né? Vou ler com vocês o problema 14, dá uma olhada. Então vejam só. Diz lá, Jane, no dia 18 de outubro de 2010, na cidade de Cuiabá, então já tem aqui uma data, né? 18 de outubro de 2010, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, subtraiu o veículo automotor de propriedade de Gabriela. Tal subtração ocorreu no momento em que a vítima saltou do carro para buscar um pertence que havia esquecido em casa, deixando-o aberto e com a chave na ignição. Jane, ao ver tal situação, aproveitou-se e subtraiu o bem, com o intuito de revendê-lo no Paraguai. Então pegou o carro para poder vender no Paraguai. Imediatamente, a vítima chamou a polícia e esta empreendeu perseguição ininterrupta, tendo prendido Jane em flagrante, somente no dia seguinte, exatamente quando esta tentava cruzar a fronteira para negociar a venda do bem. Então, ela estava tentando entrar no outro país para negociar a venda do bem, que estava guardado em local não revelado, ou seja, não estava com ela não estava querendo entrar com o carro no outro país. Ela estava tentando negociar com outro país. Aí vem outra data. Em 30 de outubro de 2010, anotem também,
A denúncia foi recebida. Então, é a data do recebimento da denúncia. No curso do processo, as testemunhas arroladas afirmaram que a ré estava realmente negociando a venda do bem no país vizinho e que havia um comprador, terceiro de boa-fé, arrolado como testemunha, o qual, em suas declarações, ratificou os fatos. Quando se ratifica, é que se confirma, né? Então, ele ratificou. Também ficou apurado que Jane possuía maus antecedentes e reincidente. A Jane, além de ter maus antecedentes, reincidente, específica nesse tipo de crime. Bem como que Gabriela havia morrido no dia seguinte à subtração, vítima de infarte sofrido logo após os fatos, já que o veículo era essencial à sua subsistência. Ok? Muito bem. A ré confessou o crime em seu interrogatório. Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a 5 anos de reclusão no regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido levada em consideração a confissão, a reincidência específica, os maus antecedentes e as consequências do crime, quais sejam a morte da vítima e os danos decorrentes da subtração de bem essencial à sua subsistência. A condenação transitou definitivamente em julgado, isso é muito importante, e a reiniciou o cumprimento de pena em 10 de novembro de 2012. Outra data. No dia 5 de março de 2013, você, já na condição de advogado ou advogado de Jane, recebe em seu escritório a mãe de Jane, acompanhada de Gabriel, único parente vivo da vítima, que se identificou como sendo filho desta. Ele informou que, no dia 27 de outubro, outra data, de 2010, Jane, acolhendo os conselhos maternos, lhe telefonou, indicando o local onde o veículo estava escondido. O filho da vítima, nunca mencionado no processo, informou que, no mesmo dia do telefonema, foi ao local e pegou o veículo de volta, sem nenhum embaraço, bem como que tal veículo estava em seu poder desde então, com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, acima redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Né? Aí o valor é de 5 pontos. Então perceba que é um problema bem amplo, cheio de detalhes, enorme, enorme o problema, daqueles problemas que quando você termina de analisá-lo, você às vezes já esqueceu o que estava no início, né? E quando o problema é assim, mais até do que em outros, você precisa se organizar, você precisa ter um nível de organização maior, né? Para fazer a coisa certa, analisando os detalhes, fazendo um fichamento. Esse fichamento é o que nós chamamos de raio-x e que na vida prática, na sua vida aí advocatícia, vai ser a entrevista com o cliente. Quando você tem um cliente, ele vai sentar à mesa do seu escritório e vai ali narrar para você um monte de coisa.
Ele vai narrar o problema. Vamos dizer que a mãe da Jane, ela sentou lá na sua frente e contou, ó, aconteceu isso, assim, papapá, e despejou tudo isso em cima de você. E você, então, precisa anotar, ver o que aconteceu, de que forma que aconteceu, né? Para poder entender, aí então fazer um diagnóstico do que pode ser feito dali para frente. Perfeito? Assim sendo, senhores, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? Ou seja, o que nós estamos vendo aqui na OAB vai se refletir lá na frente quando você estiver advogando. E você vai aplicar muitos desses conceitos que nós estamos tendo aqui no curso na sua vida prática também, né? Isso é fundamental. O advogado não pode ter um pré-conceito, o advogado não pode já pensar antes em torno de um assunto. Ele tem que pesquisar, ele precisa entender, ele precisa ter uma visão ampla acerca das várias vertentes que um assunto pode apresentar, ok? Bom, então, diante desse quadro todo, o que nós vamos fazer? Vamos lá para o tal do raio-x. Dá uma olhadinha. Análise do problema. Raio-x. Então, primeiramente, primeira página aqui do raio-x, nós vamos procurar entender quem é o nosso cliente, né? Quem é o nosso cliente? Então, o nosso cliente é Jane. Jane. E depois, se ela é ré ou vítima, e no caso ela é ré, está presa, condenada, né? Tá, item 3, está presa, né? Está cumprindo pena. E ela está sendo acusada de qual infração? Na verdade, até condenada. Eu acho que esse é um dos pontos mais complicados aqui da prova, né? Por quê? Porque você tem um problema que não diz claramente qual é o tipo penal que ela está envolvida. Ah, professor, mas veja, é furto, não é? Ela furtou, sim, falou que é furto. Só que se vocês forem para o artigo 155, que é o artigo do furto, vocês vão ver lá que o artigo é mega, né? Tem lá até o parágrafo 6º, 7º, então é muito grande, né? Aumentou, inclusive, nos últimos anos, né? Por muito tempo ele foi até o parágrafo 4º, depois criaram o parágrafo 5º, na sequência o parágrafo 6º, aí criaram o parágrafo 7º, foi ampliando. Então tem muitas vertentes de furtos e com penas altamente diferentes, né? Se a Jane foi condenada a uma pena de 5 anos, isso o problema está mencionando, 5 anos no regime fechado, nós excluímos claramente o caput, não é um furto simples. Porque o furto simples tem pena de 1 a 4, ok? Excluímos o furto simples. E o privilegiado também, do parágrafo 2º, não tem como, né? Então esse furto é qualificado. Agora, nós precisamos ver, ele seria qualificado de acordo com qual parágrafo? Qual parágrafo, né? Então, ao fazer uma leitura do artigo 155 e adaptando ao que está escrito no problema, ela furtou um veículo com a intenção de levar esse veículo para o Paraguai, de vendê-lo no Paraguai. Não levou o veículo, esse é um ponto importante, não levou o veículo. Mas ela chegou a negociar no outro país a venda do veículo, não é? E isso, senhores, nos deixa, assim, uma certeza de que a Jane está enquadrada no artigo 155, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Por quê? Porque é o parágrafo 5º que fala especificamente do furto de veículo automotor. Né? Principalmente deixando claro furto de veículo automotor com destino a outro estado da federação ou até a outro país, outro estado da federação ou outro país, tá certo? E por isso que a pena que ela recebeu foi alta, porque esse furto de veículo automotor tem pena de 3 a 8 anos.
não é? E aí a pena que ela recebeu de 5 anos está condizente, não é? Então, voltando aqui para o slide, olha só, no item 4 que nós acabamos de analisar, nós vamos dizer que sim, né? Nós temos ali a pena, o enquadramento, né, no artigo 155, parágrafo 5º, e que a pena em abstrato, que seria o item 5, é de 3 a 8 anos, né, a pena em abstrato de 3 a 8 anos. E a pena em concreto, que seria o item 6, é de 5 anos. Na sequência, o rito. Como é que eu descubro o rito? Eu olho primeiro o artigo, eu olho se é GCRIM, não é GCRIM, porque a pena vai até 8. Depois eu vejo se é algum especial, não é, e aqui no caso seria o ordinário, porque a pena máxima é 4 anos para cima, né? Portanto, o ordinário. Sobre a ação penal no item 8, nós vamos olhar o artigo do crime, os artigos seguintes. Se tiver lá dizendo procede mediante queixa, é que a ação é privada. Se tiver dizendo procede mediante representação ou mediante requisição, a ação é pública condicionada à representação ou à requisição. E se não estiver falando nada, absolutamente nada, é que a ação é pública incondicionada, né? No caso aqui do problema, podemos dizer que a ação é pública incondicionada. Porque ao olharmos o artigo 155 e os artigos seguintes, nós vamos encontrar silêncio total sobre o tema ação penal. Então, o furto vai seguir a regra geral de ação pública incondicionada. Mas eu chamo a atenção dos senhores, como já chamei em outras oportunidades, né, ao artigo 182, que está bem distante do furto, hein? O furto está no 155, eu estou chamando a atenção ao 182. No artigo 182, há uma mudança de ação penal, quando o crime for praticado contra irmão, tio ou sobrinho que morem debaixo do mesmo teto ou ex-cônjuge. Então, quando for praticado contra irmão, tio ou sobrinho que morem debaixo do mesmo teto ou ex-cônjuge, a ação será pública condicionada à representação. Não é o caso aqui da Jane, mas poderia ser, e de repente, por não se atentar a uma regra que está bem distante do artigo que nós estamos analisando, isso poderia gerar ali algum tipo de problema, algum tipo de confusão, ok? Voltando para o slide, vamos encontrar lá no item 9, o problema menciona datas, e menciona, hein, pessoal? Tá cheio de datas aí. Então, eu até vou voltar no problema para que você consiga ter um acesso às datas, ó. E é importante colocar a ordem cronológica, tá? Então, a data dos fatos foi 18 de outubro de 2010. Você anote aí, data dos fatos, 18 de outubro de 2010. Próxima data, 30 de outubro de 2010, bem próximo, né, que ela foi presa, né, seria o recebimento da denúncia, 30 de outubro de 2010, tá certo? Outra data que a gente encontrou aqui é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado não fala data, né? Não fala quando transitou em julgado, mas diz que em 10 de novembro de 2012 ela começou a cumprir pena, em 5 de março de 2013 você foi contratado, né? Para tomar providências ali. E depois, essa data é chave, hein, pessoal? Se liga nisso, ó. Dia 27 de outubro, essa grifada que nós demos aqui na penúltima linha, 27 de outubro de 2010, é o dia que ela reparou o dano, o dia que ela entregou o carro para o filho da vítima, né? E por que essa data, 27 de outubro
a data da reparação é importantíssima, porque os fatos, olha só, os fatos se deram 18 de outubro, dia 27 ela devolveu e no dia 30 de outubro é que foi recebida a denúncia. Portanto, senhores, portanto, a reparação ela foi antes do recebimento da denúncia. É um segredo aí, né? E que, claro, vai gerar uma tese de defesa importante, né? Uma tese de defesa importante. Só pelo fato de você ter se organizado, você vai acertar. Ok? Bom, vamos seguir. Uma vez que a gente fez o raio-x, vamos agora para o esqueleto. Vamos tentar descobrir qual é a peça, qual a tese, competência, etc, etc. Segue, dá uma olhada. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. E para descobrir a peça, você precisa encontrar um momento processual, né? Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. Que momentos processuais são esses? Momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é posterior ao trânsito em julgado. Ficou fácil, né? Porque o problema deixa claro que nós estamos após o trânsito em julgado, né? O problema diz lá que transitou em julgado, em que ela foi cumprir a pena definitivamente, né? Então já transitou em julgado, ela já está cumprindo a pena de forma definitiva. Isso é fundamental, né? Momento 4, você já limita bastante, né, pessoal? Porque de um universo de peças que você tinha, de 100% de peças que poderiam cair na prova, você já eliminou 75%. Você está só com uma pequena parte, né? No caso aqui, o momento 4, que nós temos estudado nas últimas aulas, né? O momento 4 é aquele momento em que ela já foi condenada, já transitou em julgado, portanto já não cabe recurso. Quando a gente chega no momento 4, nós temos que ver, primeiramente, se estamos no caminho da execução ou não. Não é? Seria o caminho da execução se o problema contasse a execução, desse detalhes. E aqui nesse problema não se dá detalhe da execução. Claro, diz quando ela começou a cumprir a pena e diz em que momento nós estamos. Né? Tem alguns meses ali, pouquíssimos meses, que ela está cumprindo pena. Pouquíssimos meses que ela está presa, né? Mas não fala, por exemplo, o comportamento. Então, ainda se algum dos senhores pensou, sei lá, em pedir uma progressão de regime, a data não dá, né? O requisito objetivo não bateria, precisaria cumprir um sexto da pena de 5 anos e que daria ali pelo menos uns 10 meses, eu não sei, não fiz a conta agora, mas não teve esse prazo, né? Mas a questão não é nem essa, é que para ter a progressão, como de resto, para ter outros benefícios, tem que merecer. E o problema não falou nada sobre o comportamento, né, sobre outras características. Então não fala da execução. E também destaque que não há uma decisão do juiz da vara das execuções. Não há decisão acerca do juiz da vara das execuções para você agravar. Então, perceba que só sobrou um caminho. Qual o caminho? O caminho da revisão criminal. Porque se o foco da OAB não está na execução, é que o foco está lá atrás. É que eu posso rediscutir alguns assuntos, não é? Então, de repente, nós vamos entrar com a revisão criminal. Dá uma olhada. Então, momento 4, né?
A peça processual, dependendo do momento processual, você pode utilizar uma espécie de peça processual. Como não se fala em execução penal, nos resta a revisão criminal por conta de um fato novo. Que fato novo? Na verdade, não só por um fato novo, né? Mas principalmente por um fato novo. Que fato novo? O fato novo foi que a mãe da Jane te procurou, levando o filho da Gabriela, o Gabriel, né, que é o filho da vítima, e esse filho da vítima, que não apareceu no processo em nenhum momento, trouxe uma informação fundamental, uma informação nova, uma informação que não consta no processo, de que a Jane reparou o dano, ou seja, devolveu o carro, tá certo? Isso não é um fato pertinente, o juiz não deveria saber disso? E veja, não é que ela devolveu agora, não, ela devolveu na época dos fatos, antes do recebimento da denúncia. Isso não é um fato novo importante? Claro, é impactante. Né? Uma das teses de defesa aqui, que é o arrependimento posterior. O artigo 16 do CPP trata do arrependimento posterior, em que, quando a pessoa reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento, que é o caso aqui da denúncia ou queixa, em crimes sem violência ou grave ameaça, que é o caso aqui, que é furto, a ré, no caso o réu, ou a ré, no caso, terá direito a uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Então, a Jane teria só se caracterizado, só com esse fato novo, não é só isso não, tá, pessoal? Mas ela já teria, pelo fato novo que surgiu aí, que o juiz não sabia, já teria direito a uma redução de pena de 1/3 a 2/3. A pena já poderia ser reduzida, né? Bem importante isso, bem impactante isso mesmo, tá certo? Direito do réu. Isso é fundamental, porque quando você pede um benefício, né, quando você pede algo, você tem que pensar nas consequências disso, né? E o fato dela pedir essa redução, a pena vai ficar abaixo de 4 anos. Porque ainda que reduza apenas de 1/3, poderia reduzir de 2/3, tá? Mas se você reduzir de 1/3 de 5 anos é mais do que 1 ano. 1/5 é 1 ano. Né? Então, de qualquer maneira, a pena vai ficar abaixo de 4 anos e isso vai gerar consequências fundamentais aqui para a Jane, inclusive a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o que significaria sair da cadeia. Isso apenas com esse fato novo. Tem outro assunto bastante relevante para tratar. Mas, lembrando que a revisão criminal ela está no artigo 621 e seguintes, e o artigo 621 diz lá que a revisão se dá por 3 fatores. No inciso terceiro, que a gente já viu aqui, fato novo, então podemos apontar o inciso terceiro, né? Fato novo é o inciso terceiro. No inciso segundo, quando a decisão for baseada numa prova comprovadamente falsa. Né? Não é porque a testemunha mentiu, não, é que ela foi condenada por falso testemunho. Não é o caso aqui, não tem essa discussão. Mas no inciso primeiro daria para fundamentar também. Se você fundamentasse no terceiro, estaria certo, você acertaria, mas poderia também fundamentar no inciso 1, porque o 621 diz que cabe a revisão criminal quando a decisão for contrária à prova dos autos, né? Contrária à lei ou à prova dos autos, contrária à lei ou à prova dos autos. Não seria uma forma de rediscutir o processo. E há uma discussão de mérito aqui, rediscutindo o processo com base no 621, inciso 1º, rediscutindo o processo. Vamos rediscutir aqui um assunto, ok? Já vamos chegar lá. Antes, vamos ver a competência para a revisão criminal. Dá uma olhada. Então, competência. Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método.
método. Primeiro, verifique para qual instância você se manifestará. Na primeira instância temos o juiz, na segunda instância o tribunal, na terceira instância ou instância especial nós temos os tribunais superiores, o STF ou o STJ, né? Muito bem. Para quem que eu entro com a revisão criminal, senhores? A solução está no artigo 624. Observem, no 624, que diz lá que a revisão deve ser aforada no STF, não é? E no inciso segundo, nos tribunais federais de recurso, aliás, no Tribunal Federal de Recurso, eita, complicou, nos TJs ou nos tribunais de alçada. Só nesses daí. Só nesses daí. Falou do juiz aí? Não. Então já grave que revisão nunca é para juiz. Nunca é na primeira instância. Compreendido? Ou é no STF, ou no Tribunal Federal de Recursos, ou no TJ, ou no TACRIM. TACRIM? Calma, vou resolver isso com vocês. Bom, o STF continua existindo, não existe? Existe. Então a revisão pode ser para o STF. Tribunal Federal de Recursos continua existindo? Não, porque ele foi extinto com a Constituição de 88. Mas, professor, no meu Radimec está aqui, não está falando nada sobre isso. Claro, porque quem extinguiu o Tribunal Federal de Recursos foi a Constituição, e a Constituição não revoga nenhum artigo de lei. O artigo de lei que bate de frente com a Constituição, ele não é recepcionado, que é o caso aqui. E embora a Constituição tenha acabado com o Tribunal Federal de Recursos, ela criou dois tribunais no lugar, que são os tribunais regionais federais e o STJ. Então, onde você está lendo aí, no artigo 624, que a revisão criminal é para o Tribunal Federal de Recursos, leia-se para o STJ ou para os tribunais regionais federais. O TJ também continua existindo, e os tribunais de alçada criminal deixaram de existir pela Constituição e a sua atribuição foi para o TJ. Resumo da ópera. A revisão criminal só pode ser para um dos 4 tribunais que eu vou falar aqui. STF, STJ, Tribunal Regional Federal, TJ. E como é que você vai escolher entre esses 4 tribunais? Você vai escolher por eliminação. Por exemplo, vocês acham que um processo que correu no STF, por exemplo, o processo do mensalão que foi julgado no STF, o condenado vai pedir revisão para o TJ ou para o STJ? Será que o STJ pode nos dizer o que o ministro do STF falou? Claro que não. Então, para os processos que, em última análise, passaram pelo STF, só o STF que revisa. Ok? Então, para você saber se é o STF, você tem que ver. Esse processo passou pelo STF? O processo da Jane passou pelo STF? Não. Então, não é para o STF. Esse processo passou pelo STJ, o último, porque se passou pelo STJ foi para o STF, é o STF. Mas se a última escala foi o STJ... aí nós vamos entrar com a revisão no STJ. Pergunto, isso daqui passou no STJ? Não. Então só pode ser a segunda instância, né? Dá uma olhada aqui no slide. Então aqui nós vamos entrar na segunda instância, já que não era o juiz, né? Que a gente já viu. Já que não é nem o STF nem no STJ, só pode ser a segunda instância. Tribunal, sobrou 2. Só que, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. E, na segunda instância, você tem essas 3 opções. No caso, o assunto é federal? Não, é um furto. Colégio recursal nem tem previsão, portanto, a nossa revisão deve ser proposta no TJ. Qual TJ? O TJ do Mato Grosso. TJ do Mato Grosso, né? Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. É para lá que a gente vai entrar com a revisão. Gravem que a revisão nunca é na primeira instância, nunca é para o juiz. Veja se o problema mencionou que passou pelo STF, aí você manda para o STF, mencionou que foi para o STJ, aí você manda para o STJ.
Se não falou da terceira instância, só pode ser a segunda, aí você vai ver se é federal ou se é estadual. Compreendido? Ótimo. Vamos para as teses, dá uma olhada. Definida a peça e a competência, chegou a hora de encontrar a ou as teses. A ou as teses, né? Então, o que nós vamos fazer? Grife no problema apresentado, todos os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade, consta na denúncia, o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, e também os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, e por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência, na citação oficial fez isso ou aquilo, na sentença o juiz agiu assim ou assado, quando em flagrante o delegado agiu de uma forma ou de outra, né? Então aqui o problema, ele conta o que realmente aconteceu, né? E faz análise do que o juiz condenou, tá certo? O juiz condenou a Jane por um furto de veículo com destino a outro país, mas acontece que o veículo não chegou ao outro país. Chegou? Não. A Jane, quando foi presa, estava negociando a venda, mas o carro estava num lugar oculto. Tanto é que depois ela devolveu o carro, né? Então o carro não passou para outro país, não passou para outro estado. Então, quando ela foi condenada desta maneira, ela foi condenada injustamente, né? Esse era o segundo ponto importantíssimo a ser discutido. O primeiro era a questão do arrependimento posterior, que já vai impactar demais lá na pena, né? E o segundo também vai impactar demais, porque se o furto não é qualificado, ele se torna simples. E aquela pena que era de 3 a 8 passa a ser de 1 a 4. Então, ó, duas teses. Primeira, que não é furto qualificado e sim furto simples, porque ela não levou o veículo para outro país. Segundo, que ela teve um arrependimento posterior devolvendo, né? Isso faz, senhores, com que a pena fique muito abaixo de 4 anos. E aí, como consequência, você vai pedir duas coisas. A primeira, pena alternativa, me parece que seria possível, porque o crime não tem violência ou grave ameaça, a pena fica abaixo de 4 anos, e não se fala que ela é reincidente específico, né? Não sei, deixa eu até ver aqui, vou consultar, que eu não lembro agora, né? Falou que ela é reincidente, né? Falou que ela é reincidente. Ah, não, falou que ela é reincidente específica. Então esquece isso que eu acabei de falar. A pena vai ficar sim abaixo de 4 anos, claro, mas a pena alternativa não caberia não, porque pena alternativa, de acordo com o artigo 44, é só quando ela fica até 4 anos e a pessoa, não, sem violência ou grave ameaça, que até aqui tudo bem, mas ela não pode ser reincidente específica. Sendo reincidente específica, esquece essa tese, ela era reincidente específica, então pena alternativa não teria. Mas é possível a mudança do regime. Por quê? Porque nós temos uma súmula, que é a súmula 269 do STJ, notem aí, depois vocês dão uma olhada, a súmula 269 do STJ diz que se a pena ficarem até 4 anos, a pessoa é reincidente, que é o caso aqui, e as circunstâncias judiciais são favoráveis, começa no regime semiaberto. Então, ao invés de ela começar no fechado, ela começaria no semiaberto, de acordo com a súmula 269 do STJ, ok?
As circunstâncias são favoráveis, professor? Claro que são. Ela devolveu o bem, ela confessou, não está aí falando de confissão, então ela colaborou, né? Ela não teve grandes dificuldades para cometer o crime, porque a chave estava no contato. Então as circunstâncias judiciais são favoráveis, sim, claro, por que não, né? Então a aplicação da súmula 269. Então são três teses que teve arrependimento posterior e que a pena deve ser reduzida, que o furto não é qualificado, e sim um furto simples, porque o veículo não foi para outro país, e também que o regime a pena deve ser reduzida, claro, e o regime mudado, por conta da súmula 269. Ao invés do regime fechado, o regime semi-aberto, né? Tudo isso deve ser pedido. Ok? Quero ver como é que você vai pedir, que eu vou pedir isso para casa. Vamos para o modelo, dá uma olhada. Estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Nós temos o endereçamento, o preâmbulo, a narração dos fatos, depois o direito, que é a argumentação, fundamentação, e do pedido. Primeiramente, o endereçamento que nós vimos, que é para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né? Que diz assim: excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente, porque não é embargos, então manda por presidente, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Observe que não há autos 3 pontinhos por aqui, tá? Não tem autos, porque é uma petição inicial. A revisão criminal é uma ação que está sendo proposta no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Depois, qualificação. Jane, era qualificada nos autos? Não, nós precisamos qualificar a Jane, é uma petição inicial. Então eu digo nacionalidade, não sei, né, as características dela, então eu não invento. Nacionalidade, 3 pontinhos, Estado Civil, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, RG, CPF, com endereço na rua tal. Ah, mas eu não lembrei de tudo isso. Então que lembre pelo menos de uma parte disso. Se lembrar de uma parte disso já está ótimo, né? Por seu advogado, ao final firmado, não é? Procuração anexa, claro, porque é uma petição inicial. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor, entrar com a ação, né? Propor, oferecer revisão criminal nos termos do artigo 621, inciso 3º. Eu disse, poderia ser o inciso 1º também, e poderia ser o 1º e o 3º também, né? Mas o inciso 3º já basta. Agora um detalhe, não tem outra parte, ela não vai entrar com a revisão não contra ninguém, e sim a revisão do processo. Olha só, a revisão criminal nos termos 620 do processo fim do trânsito em julgado em tal data, né, que aliás não falou qual é, mas que transitou, porque é um requisito para a revisão criminal. Processo número 3 pontinhos, que teve trâmite perante a Vara Criminal de Cuiabá, Mato Grosso, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? Então a revisão, você não é a revisão contra ninguém, não, é a revisão do processo, essa é a ideia, né? Depois, você vai descrever os fatos, né, o que aconteceu, e na sequência desenvolver as teses também, né, que nós falamos. E por fim, você vai pedir que a revisão seja julgada procedente. Não é recurso, não é provimento, é uma ação. Então você vai pedir para a revisão ser julgada procedente para reduzir a pena da requerente, determinando o cumprimento de pena no regime semiaberto, reduzir a pena. O porquê da redução você já falou antes, né? Nos termos do 626. Então, o pedido da revisão é sempre no 626, tá, pessoal? Qualquer revisão que você for pedir, você vai pedir nos termos do 626, como medida de justiça. Advogado, data, local, data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos também. Legal? Muito bem. Então, esse é um tema
é um tema relevante, né, que é a revisão criminal, é um assunto que pode cair. Eu peço para que você faça com bastante atenção aí a lição de casa, né, porque pode ser bastante importante. Dá uma olhada. Na folha de prova, faça à mão a petição, que é a revisão criminal. Escaneie ou tire foto e mande no prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. Faça o raio-x e o esqueleto do problema 15, que é o próximo problema. Esse não é para entregar, né? É sim para a gente corrigir na próxima aula. E eu também estou pedindo para você fazer as questões que estão lá do 15, 45 até o 48, né? As questões do 45 ao 48, para depois a gente analisar as aulas de questões. Compreendido? Legal? Muito bem, então chegamos a mais o final aqui da nossa aula, uma aula importante, fizemos a revisão do CPP e também falamos de revisão criminal, né? Continue estudando com bastante afinco, com bastante concentração, que estamos no caminho certo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima oportunidade.